bom estar com você. Hoje nós teremos um programa super mega especial. Nós vamos falar sobre a ausência paterna na formação do indivíduo. O que causa? Como é que isso acontece? Quais as coisas que são reflexo dessa ausência paterna na vida do jovem, na vida do adulto, na vida como geral, profissional, emocional, o que isso acontece? Então, não perca, porque, lógico, com a doutora Nise da Silveira, fazendo um mergulho interior e alçando para o equilíbrio. Não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos. Compartilhe, porque com certeza alguém que você conhece pode estar precisando de ouvir essas coisas, que é a reconstrução da nossa vida emocional. Não esqueça também de nos enviar a sua mensagem, nos contando qual o seu conflito, qual a sua dificuldade, a sua dor, a sua angústia. Nos envie pelo WhatsApp. Anote: 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, aqui estaremos juntinhos reconstruindo as suas emoções. Até já! Hoje nós estamos aqui com uma convidada querida, especial, que é a psicoterapeuta junguiana analítica Cristiane Niero, que é a especialista do nosso programa de hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Cris. Obrigada, Iraci. Olá aos nossos telespectadores. Um abraço carinhoso a cada um de vocês. Hoje nós vamos contar uma história bem difícil. Quem nos escreve é Marília. Ela mora em São Paulo, tem 26 anos, é solteira e diz assim: tudo que ela procura fazer na vida dela não dá certo. Ela diz que não consegue se firmar em profissão nenhuma. Tudo que ela tenta, que ela acha que vai, não vai, dá errado. Ela diz que não sabe que profissão escolher, não sabe o que fazer, está completamente perdida. Diz também que os seus relacionamentos não dão certo, tudo que ela faz não dá certo. Diz que a mãe sempre foi presente, mas o pai não. O pai, devido às inúmeras viagens que ele fazia, sempre foi uma pessoa muito ausente. Não só ausente presencialmente, mas ausente na educação, na orientação, na participação da sua vida. E ela diz que não sabe o que fazer, porque ela vive um eterno conflito para tentar entender por que na vida dela dá tudo errado. Escolhas de profissão, estudos, tudo. Então, é um caso para a gente falar um pouquinho aqui com a Cristiane. É difícil, né? Ela tem 26 anos e nada consegue realizar, uma pessoa que não se realiza absolutamente em nada. Exatamente, Iraci. E ela, talvez até inconscientemente, já detectou a razão, mas a gente vai destrinchar aqui um pouquinho hoje para ficar mais esclarecido para ajudar a Marília. A ausência do pai é um grande questionamento, né? E bem como você falou, né? O pai ele pode ser ausente por várias razões, seja porque ele morreu, seja porque ele não passa tempo suficiente com os filhos, seja porque é ausente emocionalmente. E o pai na vida dos filhos, tanto homem quanto mulher, ele tem um papel importantíssimo. Por quê? Aí eu vou explicar esse papel. Quando a gente está grávida, né? Quando a mulher está grávida, ela e o filho é uma coisa só. Então o filho respira por ela, come por ela, vive por ela, depende dela. Se a mãe morre, o filho morre. Uhum. Quando ele nasce,
ele continua a depender dessa mãe. Ele mama na mãe, ele depende da mãe para cuidados básicos. Então, ele e a mãe é uma coisa só. E até ele crescendo, quando ele vai ficando um pouco mais, né, velho, até nesse momento ele ainda precisa da mãe. Ele precisa de alguém que matricule ele na escola, que dê educação. Então, a relação mãe e filho é uma relação que simboliza uma inconsciência, uma união, porque eles estão muito ligados por laços que são extremamente psicologicamente, né, conectados. E o que vai acontecer? Quando o pai aparece, né, nessa relação, ele triangula ela. O que é triangular? Ele vai gerar uma separação. Isso já dizia Freud, né? Por quê? Porque ele vai tratar a mãe de um jeito e tratar o filho do outro. E nesse tratamento diferente, a criança descobre que, ela não descobre conscientemente, mas ela se separa da mãe. Então o pai, ele representa quem na nossa vida? O outro que me vê. E se eu não sou visto, eu não tenho conexão com o meu si mesmo, que é quem é responsável pela nossa autorrealização. Então, é responsável pela Marília achar a vocação dela, a ter um relacionamento, porque ele é o outro, e para a mulher, é o outro do outro sexo. Então, Certo. e como a gente não consegue se ver, né? Eu não consigo ver meu próprio rosto, meus próprios olhos, eu preciso desse outro que me veja e me legitime como um ser individual. Então, o pai, ele tem um papel na vida dos filhos que é o seguinte: ele precisa ser, ele é a figura da lei, da ordem, da norma, do direcionamento, da cultura. Ele é a fundação sólida de proteção e sustentáculo da família e ele é responsável por ajudar os filhos a realizarem os seus desejos e anseios. Só que se ele não vê, porque ele não legitima a emoção, o que é, a diferença, ele é ausente, a criança não se sente vista. Tem que participar da educação, do acolhimento do filho. Exatamente, ele tem que ser ativo emocionalmente. Ele valida a existência do filho. Então, o que acontece? Quando isso não acontece, melhor dizendo, existe um buraco entre o meu si mesmo, o meu self, quem eu sou, a minha essência, e quem eu penso que eu sou. Como é que a psique ela vai suportar? Porque isso é essencial, né? Certo. Eu vou pegar a história do Patinho Feio. O Patinho Feio é o melhor conto que se encaixa aqui. Porque o Patinho Feio, ninguém nunca olhou para ele e falou, um cisne. Ninguém nunca o viu. E não tem pai na história do Patinho Feio. Tem só a pata. Só a mãe. Só a mãe. Então, ele acha que é pato, mas não é. Então, ele vai tentar ser marreco, não é. Vai tentar ser galinha, não é. Vai tentar ser gato, não é. E um dia ele vê um cisne voando. E ele fala, nossa, que bicho mais lindo. Mas ele não sabe que ele é um cisne. Até que ele se isola de todos, passa por um inverno rigorosíssimo, que simboliza esse mergulho interior. Quando a primavera surge, que ele vai, né, sair daquele inverno, daquela coisa para comer, para se alimentar e tal, ele dá de cara no lago e o lago espelha ele. Então o lago faz o papel do outro que o vê. E aí ele vê que ele é um cisne, olha para frente e acha seu bando. Aí ele se encontra. Aí ele se encontra. Então, essa é a importância do pai. Quando o pai, como você falou, é ausente emocionalmente, na educação, ele não vê o filho, então ele não pode dar direção para esse filho, porque ele não vê. Então, por exemplo, se eu tenho um pai presente, mas é um pai autoritário, que acha que ele não vê o filho, mas ele acha que ele tem que dar para o filho aquilo que ele acha que é bom para o filho, ele também é ausente. Ele não valida o filho como um indivíduo, como um ser humano com necessidades próprias, como um ser diferente, então ele também é ausente. E essa ausência que gera essa separação do si mesmo e da pessoa, como é que o ser humano sobrevive a isso? O que a psique faz para poder suprir essa falta necessária, porque todos nós precisamos de pai e mãe, e orientação, e ordem, e cultura. O que a psique faz?
A psique cria uma persona. O que é a persona? A persona é um papel que eu vou realizar na minha vida para tentar, através desse papel que eu enceno na minha vida, ter validação. Então, a pessoa que não tem esse contato, ela não sabe do seu valor, ela não sabe ser amada por quem ela não tem bons relacionamentos, ela não acha a vocação dela, mas ela tem uma persona. E essa persona é como ela vai agir. Então, a maioria, e nessa persona, essa persona se divide em duas. Ela pode ser uma narcisista, no sentido junguiano. O que é isso? É aquela pessoa que é tão autocentrada, pensa tanto nela, que ela não tem relacionamento, ela não vai com outro, mas ela tem medo de perder e de não realizar os seus anseios. E o oposto disso é a pessoa que corta contato com seus desejos, com seu si mesmo, e vive em função do outro. E no viver nessa função, ela vai tentar idealizar esse pai que não ficou bem na cabeça dela. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar as coisas coletivas e vai colocar ali. Então, por exemplo, vamos pegar a Marília. A Marília, provavelmente, ela já deve ter tentado todas as profissões que são legitimadas pela família, pela tradição do pai, pelos valores sociais e coletivos. Então, olha, quem é isso é evoluído, quem é isso é rico, Quem é isso tem status e você precisa ter isso. Exatamente. E ela vai fazendo o quê? Quando não dá certo uma, ela bota outra. Então, ela vive na persona dela. Ela não está conectada com o desejo dela. Ela tá vivendo na periferia das suas emoções, dos seus sentimentos, Exatamente. mas não penetra e não consegue entender. Exatamente. E isso gera ansiedade, depressão, raiva, dificuldade no relacionamento, porque se eu não sei se eu sou pato, galinha, ganso, eu vou querer me relacionar com um macaco sendo um ganso? Vai dar errado. E é isso que a gente faz. Porque ela diz que não consegue se relacionar com ninguém, não consegue um relacionamento maduro, um relacionamento... nada. Tudo é às avessas, né? Porque ela vai tentar buscar... Porque quando a gente é inconsciente dessa ausência... Porque essa ausência, ela gera uma presença na nossa vida. Que empurra a gente para essa persona. A persona, Iraci, ela é uma... Como é que eu posso te dizer? Ela é uma... literalmente é um papel que a gente se coloca. Então, por exemplo, às vezes a pessoa aprende a primeiro detectar os desejos dos outros antes do seu próprio. Isso é uma persona. Ela ganha validação fazendo isso. Não é bem a profissão que você tem, mas é o papel que você executa na tua vida, né? Ele vai funcionar dessa forma. E o que vai acontecer? Quanto mais ela funciona dentro dessa persona, mais ela vai criando relações baseado nesse papel. E que são relações que não conectam com o eu dela, como você bem falou. Então, o que vai acontecer? Ela vai sentir vazio, ela vai se sentir não preenchida, ela vai tudo tangencia o ego dela, mas nada entra profundamente. Certo. Ela está afastada da essência dela. Será que ela estaria buscando sempre no outro o pai que não foi participativo na vida dela? Exatamente. Ela está buscando essa validação, esse reconhecimento. Então, são pessoas que realizam coisas, mas não se autorrealizam. Entendi. Entendeu? E a ausência do pai faz com que a mulher, principalmente a mulher, né, o homem também, postergue o seu lado criativo, o seu lado rebelde, para ir contra essas tradições, que não são tradições, são crenças e valores de uma outra pessoa. E eu tenho que pensar para achar as minhas. Faz com que ela não consiga dar essa direção. Então, a pessoa fica perdida, fica sem um centro. Então, ela não... Então, essa é a grande dificuldade da Marília. A ausência do pai dela é uma presença constante. Age nela como um complexo paterno negativo. E a tendência nos relacionamentos é o quê? É ela pegar esse pai negativo e achar ele aqui fora. Então, eu arrumo um namorado que é egoísta. Eu arrumo um namorado que não me ouve. Eu arrumo um namorado que não tem nada a ver comigo, mas parece com meu pai. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa uma pessoa artista, que tem uma veia artística. Mas não enxerga
que parece com o pai. Não enxerga. Vai enxergar relances. Talvez ela perceba que é da mesma família. Então, por exemplo, eu tenho um caso clínico de uma menina que só namora engenheiro. O pai dela é engenheiro. Ela é artista. Então, aí você fala, mas não tem alguma coisa errada? Porque normalmente o engenheiro ele é mais prático, pragmático, ele é mais pé no chão. E ela é tudo, sabe? Ela pinta a parede da casa dela, ela, sei lá, ela tem uma veia muito artística. Mas ela não consegue nem legitimar a profissão que ela vai ter. Por quê? Entendo. Porque a crença do pai bem-sucedido, mas ausente emocionalmente, porque não valida ela como indivíduo emoções, faz com que ela vá buscar isso lá fora. Então, os namorados dela não validam ela. E ela continua buscando. Então, ou seja, os relacionamentos não dão certo exatamente porque ela está buscando um pai que ela criou aquilo na mente dela e que não é uma realidade porque é algo que ela não teve. Exatamente. E ela não vai ter nunca, porque falta na psique é sinônimo de oportunidade. Então, nunca vai existir uma família perfeita, um pai Claro. perfeito, uma mãe perfeita, porque você ser adulto é você se maternar e se paternar. Então, ela vai ter que procurar se ver. Então, o que eu indico para a Marília? A terapia intensiva. Ela precisa tomar contato com os desejos dela. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, vamos supor que ela esteja com os amigos dela e aí tá naquela conversa, de repente, dá aquele momento que você murcha. Você fica só olhando, parece que você não tá ali. Então, começa a cavar aí. É tipo, não faz parte. Não... Isso. Tipo, começa a cavar aí. O que tá chato? O que não faz... Não tô me sentindo que eu faço parte. Então vai dando vazão para esse sentimento. Como é que você gostaria que fosse? Você quer ver que engraçado? Eu tenho, né? A gente fala de relacionamento, né? Uhum. E tanto a mulher quanto o homem, quando eles não têm essa noção de autoconhecimento, quando você pergunta assim, qual é a pessoa ideal para você? O homem, como tem a ânima, ele vai falar assim, ó, alta, magra, gorda, loura, japonesa, ele vai dar atributos físicos, ele vai ser bem direto nisso, mas são coisas coletivas, então pode ser qualquer loura. Aí vem uma loura demônia, entendeu? Vem uma loura igual tua mãe, então pode ser qualquer uma. E a mulher faz a mesma coisa, só que a mulher, em vez de dizer se é alto, baixo, bonito, feio, ela começa a fazer isso aqui, ó. Ai, compreensivo, inteligente, que também é uma coisa muito abstrata. É muito solta. Nada específica. Aí você vira para essa pessoa, mesma pessoa, e pergunta assim, tá, ótimo, e agora, e um amigo você quer? Aí a pessoa fala, quero. E como é que tem que ser seu amigo? Tem que ser solteiro, tem que morar em tal lugar, tem que gostar de falar sobre essas coisas, tem que ser divertido, tem que ser uma pessoa que também possa financiar, sei lá, as saídas dele porque eu não quero pagar as costas de ninguém, tem que ser uma pessoa que se interesse por isso. É tão específico que dá assim, latitude, longitude, endereço, e-mail, telefone, CPF, porque você vai buscar o teu amigo, que é uma relação de fraternidade, né? A palavra homoafetivo vai estar ligado a ser fraterno, a ter igualdade, parecido com você. Você não vai querer ter um amigo, eu sou uma pessoa que gosta de sair, eu quero um amigo que gosta de ficar em casa vendo Netflix, que não sai nunca, que não me liga, que é tímido. Você não vai pedir isso. Claro que não. Você vai querer alguém parecido com você, mas no relacionamento as pessoas não conseguem ver isso. Porque elas não conseguem se ver. Então, elas vão escolher. Elas nem vão saber o que elas vão escolher, né? No caso, ela pode se tornar apegada à mãe de uma forma dependente, ser dependente da mãe e ficar naquela coisa, e a mãe também, nhenhenhen, pela ausência, pelo fato do pai ser ausente. Ela não vai nunca conseguir se realizar como mulher, porque quando o pai não valida ela como indivíduo, ela menospreza o feminino. Então ela vai fazer as coisas para agradar o pai. Inconscientemente ela vai fazer isso. E vai viver à sombra daquele pai. Então muitas mulheres, por exemplo, têm a mesma profissão do pai. Idolatram o pai.
querem ser igual ao pai, mas não tem vocação nenhuma. E nessa relação de dependência que você falou que fica com a mãe, é porque é aquela primeira coisa que eu te falei, é o indiferenciado. Mãe e filha é uma coisa só. Então ela vai viver, às vezes, a sombra da mãe. Vai querer repetir ou vai idealizar uma coisa que... Porque um pai que é ausente, já é ausente no relacionamento com essa mulher. Com certeza. E todos nós sofremos a ausência paterna, porque a ausência paterna ela é legitimada na sociedade. Né? Ah, o pai trabalha muito, o pai está fora, o homem não sabe ser carinhoso, sei lá o que se fala. Isso é tão bizarro, Iraci, que a maneira pela qual a humanidade tenta suprir essa ausência paterna é na religião. Já percebeu que toda religião tem um homem? É Jesus, é Buda, é Krishna, é Maomé, não tem a fulano de tal. Não. Tem a Maria de Nazaré. Maria, se tu for pegar na Bíblia, ela pariu Porque mesmo, nasceu acabou. da barriga dela. Da barriga o resto dela. é ignorado. Não tem a mulher nunca dá a direção. Isso é uma orientação da energia masculina. E a nossa sociedade, porque tem a consciência, né? Que a consciência, ela pede uma orientação. Então, a gente vai buscar nessa forma. Uhum. E se ela faz essa... E normalmente, quando a gente tem essa ausência do pai, muitas mulheres projetam essa falta do pai na mãe. Então elas começam a cobrar da mãe. Minha mãe não me dá carinho, minha mãe não me vê. Mas não é a mãe que vai fazer isso, é o pai, é a energia masculina. A mãe, ela vai te nutrir, a mãe vai ser empática, a mãe vai ajudar você a ter uma relação com o teu corpo. A mãe, ela faz um outro papel. E se, no caso, essa mãe, por exemplo, é separada do marido e vive com a filha dentro de casa, a filha provavelmente vai tentar impor e intervir nos relacionamentos da mãe. Vai. Então, a mãe provavelmente vai abrir mão da sua caminhada, da sua independência, de ter um relacionamento com um outro homem em função de continuar passando a mão na cabeça da filha que não cresce. E para tentar suprir uma ausência que não é materna, é paterna. E sabe quando que uma mulher vai ser um homem e um homem vai ser uma mulher? Nunca. Nunca. Então, a natureza, assim, a presença do masculino, ela está na nossa psique. Sim. Eu tenho ânimos, você tem um ânimo, as mulheres têm um ânimos como inconsciente. Se essa presença é ausente, eu vivo à sombra dessa ausência. Então, o pai, mesmo separado, pode estar presente, mas ele precisa saber o que é estar presente. E Né? pode, no caso, ser substituído, digamos que é um pai ou separado ou que desencarnou, enfim, né? Substituído pelo padrasto. Pode. E com certeza porque o padrasto, a madrasta são segunda mãe, segundo pai. E se você não tem uma madrasta, um padrasto, porque seus pais são casados, você vai ter uma sogra. Um sogro que vai representar esse outro pai, essa outra mãe, que também vai entrar nessa dinâmica. Então, e é engraçado que pais, assim, filhos de pais ausentes não sabem dar aquilo que não têm. Então, para o pai dela poder suprir a falta dela, ele tem que descobrir a falta dele. Então, por isso que isso não vai acontecer. Por isso que a melhor maneira da gente fazer isso é a gente detectando essa falta, é aceitar essa falta primeiro, né? Porque às vezes a gente idealiza. Às vezes o pai é ausente, mas a gente não pode dizer que ele é ausente, porque a gente acha o pai um coitadinho. Oh, meu Deus, que pena que eu tenho dele. Ou, ai não, eu legitimo essa ausência de uma outra Não, é que ele forma. trabalhava, fazia não sei o quê, não pôde ser presente. Não, é que para ele dar essa condição de vida pra gente, ele teve que fazer isso. Então, era melhor nem ter sido pai, né? Se você quiser uma condição dessa, você fica solteiro, mas você não acaba com a psique da criança. Mas funciona dessa forma. Então, ela vai idealizando, as mulheres, né? Principalmente os homens também, eles não conseguem ver isso. Conseguem ver essa ausência. Eles não conseguem detectar, perceber. A psique, ela não deixa você entrar em contato muito bem com isso. Você quer ver uma coisa? Na Segunda Guerra Mundial, tiveram muitos órfãos.
né? Sim. E aí, um dos diretores dos hospitais, né, não me fala de nome que eu não sei, ainda mais alemão, né, começou a perceber que os bebês estavam morrendo. E ele não entendia por quê, porque os bebês tinham comida, tinham cuidado, tinham tudo. Então ele não conseguia entender o porquê. E aí começou a fazer um estudo, uma experiência, e descobriu que existem certos neurônios nosso corpo que são vitais e que só se acendem pelo contato. Então ele obrigou todas as enfermeiras a darem comida para os nenéns no colo e eles pararam de morrer. Olha só que interessante. Interessante, né? Olha a importância da mãe na vida de um filho. Agora, e se ele não tem, ele vai fazer o quê? A psique vai ter que compensar de algum jeito. É igualzinho com o pai. A psique vai compensar. Então, muitas das vezes, vamos pegar o caso da Marília, ela vive à sombra desse pai. E ela não percebe que ele é ausente, ela não sabe. E é engraçado que se você for fazer um flashback da tua vida, você vai perceber que tua mãe é muito mais presente que teu pai, que você tem poucas memórias assim do teu pai, mas a mãe tá lá, Uhum. entendeu? E a gente desculpa isso. Só que se você desculpar, você corta contato com o seu desejo, você não detecta as feridas que isso te deixou e você fica sem um centro, sem uma direção, sem uma ordem, sem poder se autorrealizar. E você vai ter consequências disso. Perfeitamente. A vida perde o sentido, a pessoa aprende a sobreviver, vai sobrevivendo, mas não se realiza, tanto homem quanto mulher. Vive numa ansiedade constante. Ansiedade é sinônimo de autorrealização. Eu não fui visto, não sei quem eu sou, não tenho contato com meus desejos, vou realizar o quê? Não vai, porque não vai se encontrar nunca se não fizer um mergulho e conseguir se separar desse pai, se separar dessa mãe Isso. e descobrir quem é. E tem um detalhe interessante. O desejo, quando ele aparece na tua cabeça, ele aparece com uma imagem. Uhum. Aí eu desejo um bolo de chocolate. Eu desejo uma viagem para algum lugar. E quando você sente o desejo, mas não tem imagem. Entendeu o que é ansiedade? Hum. É um eterno, não tenho centro, não sei o que fazer. E eu vou buscar que qualquer coisa que eu faça desconecta de mim mesma, tenha uma validação. Entendeu? Aham. Então, é a ausência do pai, por isso que ela tá narrando a vida dela, de repente ela conta pra gente que a mãe é presente e o pai é ausente. É o inconsciente dela lá. Falando, ó, É, porque é isso aí. o que isso tinha a ver com ela não conseguir se realizar, não conseguir ter uma profissão, não conseguir fazer que nada desse certo, não consegue relacionamento, não consegue nada. Ou seja, a vida dela está toda no avesso. E daí ela brota. Ah, minha mãe era presente, meu pai viajava muito. Não, e olha que interessante, como o pai vai lidar com o relacionamento, como ela vai se relacionar com o outro, esse outro, ela vai reproduzir isso nos relacionamentos dela. Então ela vive à sombra da visão que o pai tem da relação pai-filha. Então se o pai menospreza a filha, ela vai reproduzir isso nos relacionamentos dela. Às vezes o homem que está com ela nem menospreze ela, mas ela se menospreza. Ela não aprendeu a falar o que ela quer, a se colocar, a dizer, a legitimar suas emoções, seus quereres, seus interesses. Então ela fica pequena. A maioria das pessoas que têm a ausência do pai fazem isso, né? Eles se diminuem. Por quê? Porque se eu for o que eu sou, eu vou perder. Tem experiência disso em casa. Entendeu? Uhum. E essa ausência gera esse buraco, digamos assim, esse vórtice interior. Isso vai gerar distúrbios até no corpo, de alimentação. Compulsão alimentar, a gente pensa que está ligado com o complexo materno, mas não está, está ligado com o complexo paterno. Porque a alimentação, claro que tem alguma influência, às vezes, da mãe, de como aquilo se comportou, mas se você for olhar 100% dos casos, tem essa ausência do olhar do outro. Então, eu sinto fome e alimentar. Olha que interessante, a comida, ela tem caloria. Caloria é energia. Energia é luz. Luz é conhecimento. Quando eu não me conheço, eu preciso me preencher de mim mesma,
eu projeto na fome, porque a área do seu cérebro que acende, né, para a área da ansiedade e da fome é a mesma. Então, quando você tem fome, às vezes você não sabe se você está ansioso ou se está com fome de verdade. Fica aquela situação de que você fala. Depois, tudo que eu como engorda. E muitas vezes você vem dizer, eu não como nada. Porque qualquer coisa é o sinônimo de luz, de conhecer. Ou muito. Então você vai buscar fora, entendeu? Então a persona que a pessoa utiliza, que ela vai montando, é ou uma persona que desempenha um papel e ganha alguma coisa em troca, ou é a pessoa que está buscando se preencher. Com certeza. E no caso dela, parece que o pai ainda permanece ausente. Vai permanecer porque provavelmente ele é filho de pai ausente. Ele nem sabe. E talvez é por isso que ele seja workaholic, porque ele também não está em contato com as emoções dele. Então, ele não está em contato com as emoções dele, ele não tem limite no trabalho, limite nas viagens, prazer. Ou quando tem prazer, é um prazer coletivamente aceito do social, mas não é conectado com ele. Entendeu? Vai desenvolver um vício, vai ter um monte de doenças, porque está afastado. Ninguém dá o que não tem. Com certeza. Porque a função do pai não é ser somente um provedor de conforto para uma família. Né? É, mesmo porque conforto não é orientação. Exatamente. E durante anos, o pai só foi olhado como provedor. Só que, mesmo ele sendo provedor, ele é simbolicamente o guia da família, o chefe da família, aquele que tem que estar presente, aquele que representa segurança. Exatamente. Agora, se ele está sempre ausente, como é que ele vai representar segurança? Ah, mas ele está dando essa vida para a gente de total conforto, de uma vida econômica maravilhosa. Então, ele tem que se dedicar e viajar. Mas isso é tudo. Pois é. E aí ele é ausente fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, qualquer outro mente que você quiser colocar. Porque ele não faz o papel que deveria fazer, que é dar uma orientação. E você só orienta quando você sabe o que você vai orientar. Então você não pode chegar para um pato e do nada para o pato e falar assim, olha, funciona da seguinte forma, você abaixa na savana, quando você vê a zebra, você vai lá e morde ela. É um pato. Entendeu? Então, assim, não adianta somente... Eu conheço um caso de uma pessoa que o pai, ele é idolatrado na família. Idolatrado. Ai, porque é um vencedor. Todos os quesitos socialmente de sucesso ele preencheu. Mas é um pai extremamente ausente. Tão ausente que um dos filhos dele foi fazer faculdade e quem escolheu a faculdade foi o pai. E o filho ficou meio... acabou indo fazer, se lascou em todas as provas, repetiu de ano. O pai nem soube disso. E ele precisou sair da faculdade, achar o que ele queria, para poder fazer o que ele queria. E ele precisou tomar contato com o que ele gostava de fazer na escola. Porque, para você ter uma noção, como ele já tinha que ser gênio desde pequeno, nem isso ele sabia, do que ele era bom. Ele foi descobrir, depois que ele se afastou da família, achou aquilo que ele gostava de fazer, entendeu? Mas mesmo assim ainda teve que ser legitimado por esse pai. Entendeu? Ou seja, permanece, de uma certa forma, na dependência da aprovação sempre de que isso é economicamente, socialmente, muito bem representado, muito bem visto pela sociedade. E é isso que você tem que ser. Exatamente. Aí a pessoa é ansiosa,
é depressiva, não sabe, mas não percebe, porque castra-se o contato com o que você sente, para você, porque senão você vai sair dessa persona que recebe um agradozinho do pai, uma validaçãozinha do pai. Entendeu? E esses pais podem estar mortos, mas eles moram aqui, ó, na nossa cabeça, como vozes. E quando esses pais, quando você não respeita os pais, mas você sofre a ausência do pai, você vai buscar uma outra coisa para ser o seu pai. Você vai suprir essa imagem como um demônio ou como um Deus. Então, por exemplo, aquele pessoal que entra, a gente está na religião, mas eles não pensam sobre as crenças e os valores, eles vivem o coletivo de ser bonzinho. Então, a ausência do pai é suprida por um pai espiritual que continua ausente. Porque ninguém é só bonzinho, as pessoas têm emoções, as pessoas elas têm que aprender a ter plenitude e equilíbrio. E equilíbrio inclui luz e sombra, e não somente luz. Sim. E aí a pessoa continua se castrando. Então ela não tem que ser boazinha, ela faz assim, ó. Ai, preciso controlar minha raiva. Aí ela começa a não falar, implodir, criar um outro personagem. Eu brinco, é o personagem do espírito irmão. Oi, irmão. Ah, meu irmão. E você nem conhece a pessoa. Aquilo é falso, porque nem você sente, mas você procura sentir, porque você idealizou um pai que também não te vê, que obriga você a ser coletivamente bom, ao invés de ser coletivamente justo, individual, que é bem diferente do que Jesus fez, né? Com certeza, Que porque Jesus era, inclusive. cada um de nós somos individualidades para viver em comunidade, mas individualidade. Exatamente. E tem um que é mais temperamental que o outro, tem um que é mais calmo que o outro, tem um extrovertido e um introvertido, tem um que é mais pensamento, outro que é mais sentimento. Imagina se você cria um único caminho. Tá vendo? Isso coletiviza. E tudo que é coletivo não traz autorrealização, porque o nome já fala autorrealização. Auto é você mesmo realizando a si próprio da sua maneira. Você se torna um ser autêntico, original, um indivíduo, um ser único. E isso só vai acontecer se você fizer um mergulho interior, se você mapear suas feridas, entender que papel é esse que você cumpre, para você poder, então, sair desse processo e ir atrás do que faz feliz, da sua vocação, daquilo que vai acabar com essa situação de dedo podre para relacionamento, né? Porque aí eu pego e repito, e esse vazio que as realizações trazem, né? Que elas não vêm com plenitude, elas vêm tangenciando. E a gente tem que ir delineando para conseguir se encontrar, né, no nosso próprio caminho, porque, em realidade, a gente está olhando para fora, querendo só caminhar, só que não no seu próprio caminho, né? Exatamente. É muito complicado, é isso aí. Cris, passa muito rápido, né? Nossa, muito. Voa aqui. Voa! Olha só, em uma palavra, uma emoção para Marília trabalhar na sua reconstrução. Marília, foca na sua ansiedade. Toda vez que você estiver em alguma situação onde você sinta angústia, ansiedade, marasmo, é aí que está a sua resposta. É aí que você vai analisar o que você vem fazendo, que papel que você vem cumprindo, porque tem alguma coisa distônica naquela situação da sua essência. Então, aquilo que as pessoas mais temem, que é a ansiedade, e a gente hoje tem remédio para acabar com a ansiedade, acabar com isso, é a tua maior cura. É o que você precisa sentir para poder perceber essas feridas que foram causadas e esse afastamento do seu desejo para que você volte a se conectar e consiga perceber-se. E o seu desejo vai sair em forma de
pensamentos, sentimentos, intuições, sensações, emoções e começar a dar voz a isso. E aí você vai começar a fazer esse mergulho interior, achar um espaço de conexão com você mesma. E aí as respostas vão começar a aparecer. Que ótimo. Cris, obrigada pela sua presença, uma alegria ter você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Iraci. Obrigada. Obrigada aos nossos telespectadores também. Obrigada. Marília, agora depois de todas essas conversas, de todas essas informações, esclarecimentos que a Cristiane lhe trouxe, vamos ver o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. E ela diz assim: a necessidade de mostrar-se controlado sobre o domínio das suas emoções é fundamental no meio socioprofissional, em que busca se autoafirmar. Mesmo não se permitindo agir conforme a emoção negativa que sente, não quer dizer que não esteja sobre o impacto e a força dessa emoção negativa. Ocorre que, mesmo o indivíduo controlando as reações da ansiedade, pode advir disfunções fisiológicas, alterando o sistema nervoso autônomo e imunológico. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que a nossa vida não está redonda, que a gente não consegue se realizar, atingir os objetivos, fazer projetos, dar andamento a ele e concluir, a gente não pensa, mas estamos sim com conflitos que trazemos da nossa infância, da nossa juventude, da relação que temos com os nossos pais. E é necessário ter consciência de como é a nossa relação paterna. Porque, como você viu, com toda a orientação psicológica que trouxemos aqui, ela tem muito significado, sim, em nossa vida. É necessário ter a representatividade de um ser paterno em nossa vida, para não querermos estar vivendo, procurando um pai em todos os nossos relacionamentos, ou até uma mãe nos nossos relacionamentos. Porque imagina, você tenta um relacionamento, não dá certo, mas você está buscando aquilo que o seu pai foi ausente no seu relacionamento. E mais, você vai encontrar uma pessoa com os mesmos quesitos, defeitos perturbadores que o seu pai vivencia, que o seu pai é. Então, você vai se buscando o tempo inteiro se encontrar na sua própria vida. Então, quando você faz esse mergulho do autoconhecimento, uma boa terapia, buscando esclarecimento, porque não está só no quesito espiritual. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um grande tratado de psicologia, assim diz Allan Kardec. Então, onde está esse conhecimento, esse autoconhecimento que me falta? Busque, é muito importante para a construção do sucesso da sua vida e as suas realizações. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp, nos contando qual o seu conflito, a sua dificuldade, e podemos fazer um programa para esclarecer esses conflitos. Anote 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntinhos reconstruindo as suas emoções. E para que você tenha uma semana de paz, luz, muitas bênçãos,
revise no YouTube a nossa playlist para buscar identificar-se com alguns temas que tem ali. Curta, compartilhe, comente. E, lógico, uma semana especial de muita paz e alegria. Deixamos aqui um beijinho carinhoso, muita paz.